A paz do Senhor para todos. Nós estamos começando mais um podcast, sendo este o primeiro a ser gravado pela terceira equipe de Parnamirim no ano 2023. Estaremos gravando a lição do número 4, agora no ano 2023. Aliás, nós já gravamos a lição do número 1, esta é a segunda, né? A lição do número 4, da revista de adultos, do primeiro trimestre de 2023. Estes podcasts estão sob a responsabilidade do DENEC, Departamento de Educação, Ensino e Ensino Cristão, Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo pastor Martim Alves, e o DENEC é um departamento sob a direção do pastor Reinaldo Albino. Hoje, a nossa equipe, estamos integrando eu, evangelista Assis Irineu, superintendente da ADEPAR, Assembleia de Deus, em Parnamirim, nosso pastor-presidente, pastor Reinaldo Renovato, que é o comentarista deste trimestre, autor também do livro do mesmo nome, e o pastor Elias Aguiar, também professor da nossa igreja. Então, nosso pastor Reinaldo com as suas considerações iniciais, e em seguida o pastor Elias. Meus queridos irmãos, professores, superintendentes, obreiros, pastores, que amam a Escola Bíblica Dominical. Essa lição com o título Aviva a Tua Obra, para vocês terem uma ideia, eu recebi para comentá-la em fevereiro para março do ano passado. E nós não tínhamos ideia de que ela iria ser tão oportuna, não é? como agora no seu lançamento no primeiro trimestre. Na primeira lição, nós vimos que, para que haja um avivamento, precisa haver uma crise, né? Uma crise de ordem espiritual, moral, econômica, etc. E agora estamos vivendo uma crise muito séria, que eu considero de ordem espiritual, aí também de ordem política, institucional, em nosso país, na verdade. Graças a Deus por isso. Então, esperamos que Deus abençoe e esta lição desperte as igrejas para buscar o avivamento para não ficarmos como igrejas tradicionais. Amém. Queridos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É sempre uma honra, né, poder estar aqui contribuindo com esse trabalho abençoado que é o comentário da Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho ele tem alcançado muitas vidas e até hoje eu estava vindo de Natal para cá com uma família que ainda não conhecia esse trabalho, estava aproveitando para divulgar, e é isso que eu acho que todos os irmãos devem fazer para fortalecer esse canal e que ele possa ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então, eu desejo uma aula abençoada e que nós possamos, não dá para se falar de avivamento e não empregá-lo de maneira prática, né? Então, que nós possamos empregar de maneira prática na nossa sala de aula para que os nossos alunos possam replicar isso e isso cause realmente grandes transformações, eu creio, em nome de Jesus. Muito bem. Título da lição de hoje, lição de número 4, é o Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo está em Lucas, capítulo 4, versículo 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22, e eu peço ao pastor Elias para fazer esta leitura. Vamos ler, queridos, juntos? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos eles davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Aqui na motivação, já se começa dizendo que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. E uma sugestão do método é que o professor deve sentar-se em círculo com os alunos, orar para iniciar a aula e perguntar a eles como foi que o Espírito Santo agiu na vida de Jesus e ouvir as respostas. Em continuação, explicar sobre o batismo de Jesus por João, o momento em que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, mostrar que ele, com poder, foi para Galileia, nas sinagogas, e ensinar, dizer aos alunos que, ao chegar em Nazaré, Jesus leu as Escrituras, ou seja, uma forma de introduzir o assunto, relacionando também aqui, deve-se tentar relacionar com a vida do aluno. É a sugestão dada pela nossa lição. Mas, já de início, neste importante assunto, a palavra-chave é o Senhor Jesus, e nós tratamos de 3 tópicos sobre este ministério avivado. Queremos já ouvir o nosso pastor Linaldo abordando o tópico primeiro sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Pois não, é um prazer, meus amados irmãos, discorrer sobre um tema de tanta importância, né? Tanta necessidade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Eu diria até que o avivamento hoje é mais necessário do que nos tempos apostólicos, não é? Então, o primeiro tópico diz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Como subtópico número 1, nós temos o Espírito Santo na vida de Jesus. E aí destacamos na lição como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus em 3 momentos. Primeiro, no seu nascimento, não é? Todos nós sabemos que Jesus era Deus e é Deus, não é? Então, para salvar o homem, como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Vimos a sua glória com a glória do unigênito Filho de Deus, mas para poder oferecer um sacrifício perfeito e aceito por Deus, Jesus se fez homem, não é? E como aconteceu isso? O anjo Gabriel foi enviado, não é, por Deus para dar a notícia a Maria, aquela jovem camponesa da Galileia, não é? Que a gente imagina que ela teria por volta de 17 ou 18 anos, na verdade. Então o anjo disse para ela, ficou espantada, não é? Quando o anjo disse que ela ia ser mãe, não é? Como pode ser isso? Eu não sou casada. Aí o anjo Gabriel disse a seguinte palavra: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que momento marcante na vida daquela moça, não é, meus irmãos? Eu considero Maria a mulher mais bem-aventurada do mundo. Mais bem-aventurada. Por quê? Porque ela recebeu essa notícia diretamente do céu. E que em seu ventre, na verdade, ela daria
ela acolheria o Deus feito homem, Jesus Cristo, na verdade. Ela era casada com José, mas a Bíblia diz que José não teve relações com ela antes de ela ter o seu filho primogênito. Daí podemos entender, amados irmãos, professores da escola, que Jesus não foi o único filho de Maria, não é? Porque primogênitos pressupõe que vieram outros, não é? E a Bíblia fala o nome dos irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs. Ele teve pelo menos 2 irmãs. Bom, então aqui nós vemos que o papel do Espírito Santo, não é? Foi maravilhoso na encarnação de Jesus. Foi sob a virtude do Espírito Santo que Jesus se tornou o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Desculpe. Em segundo lugar, vemos o Espírito Santo no batismo de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, lá na Galileia, não é? Pela lógica, Jesus não precisava se batizar. E muito menos pelo batismo, batizar-se através de João, cujo batismo era para arrependimento de pecados. Imagine só, não é? Mas vemos que João resistiu, porém, Jesus disse, deixa, João, é preciso cumprir toda a justiça. E quando Jesus saiu da água, se ele saía porque entrou, não é verdade? Diz a Bíblia, viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sem dúvida alguma, meus irmãos, aqui podemos ver a manifestação da Trindade, não é? Trindade. Primeiro, Deus o Pai lá do céu, né, falando, dizendo, este é meu filho amado. Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, saindo da água. E, terceiro lugar, o Espírito Santo, materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Está vendo? Então, esse foi um ponto importante na vida de Jesus, não é? Finalmente, na tentação. A tentação. Depois do batismo, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que prova tremenda, irmãos. Jesus, como Deus, o diabo não teria na mínima condição de tentar ele. Mas como Jesus se fez homem, humano, passou pela prova de fogo da tentação do diabo. Para ser salvador do homem, ele experimentou todas as sensações e tentações que o homem passa, não é verdade? Então, foi para isso, foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo. E ali passou 40 dias e 40 noites em jejum, né? Conforme Mateus 4:2. E o diabo investiu contra ele em 3 vezes, mas em todas as 3 investidas, Jesus usou a arma poderosa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, dizendo, está escrito. E o diabo, então, na última tentação, Jesus disse para ele, vai de Satanás, que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, foi o Espírito Santo que agiu, não é, para Jesus ir lá para ao monte da tentação, ali foi servido pelos anjos, etc. Em segundo lugar, segundo subtópico, o Espírito Santo, ministério de Jesus, o tempo todo de seu ministério, meus irmãos, quando ele começou com 30 anos, depois da tentação no deserto, passou na prova de fogo, conforme Lucas 4, 14, 15, não é? Nesta lição nós vemos que, então, Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Interessante, né? Não tinha pobre, rico, classe média, não é? Naquele tempo de Jesus não havia muito bem classe média. Havia classe pobre e classe rica. Entende, irmão? Classe média veio depois do capitalismo na Europa, etc. Mas nos impérios não tinha classe média. Eram os pobres, miseráveis, oprimidos, e os ricos, ricaços, sacerdotes, a casta, os militares, etc. Mas então Jesus ele elegeu como prioridade evangelizar os pobres. Não é que Jesus, você tem que explicar aos alunos que não é que
Jesus não queira que evangelizemos os ricos, milionários, abastados. Não. É porque ele disse mesmo, não é? Em Mateus 19, 23, 24, que dificilmente é muito difícil um rico entrar no céu. Ele disse, usou até uma metáfora dizendo assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no céu. Então, por isso, Jesus começou evangelizando pelos pobres. Mas ele evangelizou Nicodemos, que era um homem rico, não é? E quantas pessoas, na verdade, se tornaram discípulos dele, na verdade? José da Arimateia era um homem rico, tinha um sepulcro extraordinário, onde Jesus foi sepultado, na verdade. Então, além de dar prioridade para evangelizar os pobres, não é? Jesus também foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? Você saberá explicar aos seus alunos? A lição diz. São aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus, conforme lá no Salmo 34, 18. Por isso, o Senhor veio tocar no coração dos homens. Não é? Além do mais, ele veio para convidar os cansados e oprimidos. Lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é? E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele veio também para dar vista aos cegos, né? A pôr em liberdade os oprimidos. Então, na vida de Jesus, ele foi todo o tempo, né, assistido pelo Espírito Santo. Então, vindo aqui nesse tópico, primeiro, né, o Espírito Santo na vida de Jesus, nascimento, batismo e tentação, e no seu ministério, pregando, curando, libertando, etc. Pronto, primeiro tópico. Interessante um destaque nesse primeiro tópico, que aqui fala que Jesus começou o seu ministério na virtude do Espírito Santo. E este termo virtude, no grego, é a palavra dinamis, também traduzida por poder. Ou seja, virtude aqui é a virtude no sentido do poder do Espírito Santo. Né? Este poder, ele marcou todo o ministério de Jesus, toda a sua vida, desde o nascimento, batismo, ministério e sua ascensão. Indo para o tópico 2 aborda sobre Jesus e a oração em seu ministério. E eu convido, então, o pastor Elias para fazer a explanação neste tópico. Meus queridos, dentro desse tópico 2, mas fazendo ainda um link com o tópico 1, é interessante que eu estou aqui com a lição do pastor Elinaldo, eu estou com o pastor Elinaldo aqui do lado, falando sobre a lição, e eu estou com o livro do pastor Elinaldo aqui, falando também sobre a lição. E, além do que já foi dito, por isso é muito importante nós adquirirmos esse livro, porque ele traz muitas características interessantes e que serão empregadas. Por exemplo, que a lição não vai trazer, e eu achei interessantíssimo aqui nesse tópico 1, só para criar um link, falando de 3 características que distinguiam o ano do jubileu, porque quando fala de ano aceitável do Senhor, aí faz uma referência ao ano do jubileu. Então, ele falando do ano do jubileu, que se distinguia em 3 características. A primeira delas é que, no ano do jubileu, todos os escravos israelitas eram libertados. Então, isso era uma característica interessante. Olha que coisa que você vai poder levar para o seu aluno. A segunda coisa é que toda a propriedade dos ascendentes que tivesse sido vendida no ano do jubileu, elas eram devolvidas. E isso criava, assim, uma sociedade mais igualitária, né? Era um ano em que se observa isso aí, em que se devolvia escravo, em que se devolvia terras também. E também uma terceira característica que o pastor Elinaldo coloca aqui ao comentar sobre essa parte de anunciar o ano aceitável do Senhor, é que ele falando que a terra permanecia em repouso. Então, era um ano sem cultivo, um ano de descanso. Então, achei interessantíssimo. Hoje à tarde eu estava estudando sobre isso e achei maravilhoso esse comentário aqui. Queridos, e no tópico 2, falando sobre a oração, Jesus e a oração em seu ministério, então, o valor da oração, eu diria que a primeira coisa que você deve perguntar para os seus alunos
como ele tem empregado essa ferramenta. A oração é algo indispensável. Aqui é interessante que o pastor Elinaldo, lembrando, a lição está falando sobre avivamento. A Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim está pregando que esse é o ano do avivamento. E, de forma prática, a gente, quando fala de avivamento, a gente vai ter que ter 3 ferramentas indispensáveis aí. Vai ter que ter a questão da leitura da palavra, a gente vai ter a questão do jejum e a questão da oração. Então, 3 coisas indispensáveis dentro da busca pelo avivamento. É claro que existem muitas outras coisas que são essenciais. Sem uma vida de santidade, a gente vai fatalmente, por mais que faça isso, mas se a gente não tem uma vida de santidade, a gente não vai ver resultados benéficos. Mas aqui, quando fala da oração do Pai Nosso, que aparece, aí ele fala em 2 versões nos evangelhos, né? A primeira em Mateus 6, do versículo 9 ao 13, isso aí o professor pode ler em sala de aula com os alunos, e a segunda de Lucas 11, 2 ao 4. Então, em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte ou da montanha, mas aí vai mostrar o que é mais importante que seja destacado para os alunos, é que Jesus tem essa preocupação em orar, essa preocupação em buscar, em estar em contato direto com o Pai. Era 100% homem e 100% Deus. Se nós trouxermos agora para a nossa vida prática, a gente vai ver que quanto mais a gente se aproxima de Deus, através da oração, da leitura da palavra, através do jejum, a gente acaba mortificando a carne. Então, já justifica o motivo pelo qual devo estar em constante oração e vigilância. Então, dentro desse princípio, a gente observa que Jesus ele sempre buscava na oração. E a última vez que a gente vai ver ele voltado para isso, ali na oração no Getsemane, em que ele leva 3 dos seus discípulos, em que ele está lá buscando, até quando ele sabia que estava chegando a sua hora, ele estava sempre buscando em oração. Até vi o pastor Sandro Fontoura, que é um pastor lá do Rio Grande do Sul, mora lá no Rio Grande do Sul, acho que na praia de Imbé, e ele falando sobre isso, ele disse, Jesus orou inúmeras vezes por inúmeras pessoas enfermas, e em todas elas eles eram curados. Mas quando ele faz essa oração lá no Getsemane, em que ele pede por si mesmo, foi a única vez que ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Nesse momento, ele não foi atendido. Então, ele falava sobre a oração nessa característica muito interessante. Eu nunca tinha visto ninguém pregar dessa maneira sobre isso. Mas aqui ele fala que a oração, queridos, ela tinha uma característica. Por causa dos escribas e fariseus e da maneira como eles faziam as suas orações, ele fala que a oração deve ser. Então, o pastor Elinaldo, escrevendo sobre isso na lição, fala que deve ser sem exibicionismo, olha só, e além desse exibicionismo religioso, já viu alguém que ora até de uma forma, usando palavras super difíceis e em voz muito alta, próximo a alguém para chamar a atenção. Então, é uma forma hoje que a gente podia aplicar esse exibicionismo. E também sem hipocrisia, com um coração sincero, falando realmente para Deus do fundo da alma, como alguém amigo e próximo. Então, achei muito interessante essas 2 características para uma oração, digamos assim, eficaz, que chegue até a presença de Deus de maneira pura. E aí fala também dessa forma, uma pessoa avivada, né? Então, dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como nosso Pai, de uma forma reverente. E é interessante, queridos, que quando a gente encontra alguém avivado, ele começa a contagiar outros, né? Avivamento é algo que vai, alguém que senta perto de você, alguém que cultua perto de alguém avivado, ele vai sendo também contagiado. Então, que esse seja um ano em que a gente possa realmente estar na presença do Senhor. Mas aí o pastor Elinaldo cita outras palavras que eu acho que vale a pena destacar aí na lição. Ele cita também a santificação, então ele cita também a vontade de Deus, anelar em viver conforme a vontade de Deus. Aí entra até aquela questão de algumas igrejas que têm pregado, determine a sua vitória, faça isso. Então, na verdade, mas será que Deus ele quer realizar na nossa vida aquilo que você está pedindo? Então,
teve uma certa vez em que eu tive uma grande experiência com o Senhor, quando meu pai estava no hospital, e eu estava em uma campanha de jejum e oração para Deus curar e tirá-lo lá do hospital. E aí uma irmã veio, me abraçou e disse, o que é mais importante na sua vida? Deus manda eu te dizer, a tua vontade ou a vontade de Deus na sua vida? E naquele dia eu fiz uma oração ao chegar em casa à noite e disse, Senhor, eu desejo ver a tua vontade. Se é a tua vontade tirar o meu pai daquele hospital, então tira, cura. Se não é, Senhor, então seja feito segundo a tua vontade. E foi interessante, queridos, que naquela mesma noite o Senhor recolheu o meu pai e eu pude ver que às vezes a gente fica lutando com Deus em determinadas coisas e precisamos, sobretudo, pedir a orientação e o direcionamento de Deus. Aqui mostra uma dependência, quando fala dai-nos o pão nosso, né? Então, a dependência fala também de uma necessidade de altar construído, que ele fala, perdoa os meus pecados, né? Então, pede perdão pelos seus pecados, a proteção de Deus, então, várias características que nós vemos nessa oração do Pai Nosso, em que o professor pode, inclusive, dar um tempinho e dizer assim, alunos, vamos sublinhar, vamos marcar, vamos grifar ou anotar num papel, e você pode fazer essa dinâmica com os seus alunos, de aspectos importantes que vocês vão destacar na oração do Pai Nosso. E depois, numa tempestade de ideias, porque hoje em dia nós estamos numa geração que nós não podemos mais dar uma aula simplesmente como um monólogo, né? Aí, hoje em dia, o emprego de didáticas como sala de aula invertida e uma série de outras didáticas que foram citadas na nossa EBD, em síntese, lá em Natal, podem ser empregadas. Então, júri simulado e tantas outras. Então, aí, para terminar, queridos, aí o pastor Elinaldo destaca na última frase desse tópico que fala sobre que a oração ela deve ser o quê? Humilde e quebrantada. Uma oração humilde e quebrantada. Então, guarde isso, traga isso para a sua sala de aula, e aí ele fala sobre uma vida de oração. Então, nos evangelhos, ele fala que nós podemos perceber várias ocasiões na oração do ministério de Jesus. E aí eu já até citei algumas vezes, e se você lê o livro do nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, escrevendo sobre isso, mostra a oração para a escolha de obreiros, mostra a oração dos obreiros, ou seja, dos discípulos também, na sua preparação, a oração de Jesus em determinados momentos críticos. Aí é preciso até que você anote na sua lição a questão do que, na lição 1, foi falado que, primeiro de tudo, sempre, para que nós nos voltemos à presença de Deus, geralmente acontece uma crise. Depois de uma crise, geralmente tem algumas consequências da crise. Se nós olharmos várias vezes em que Israel passou pela crise, como nós podemos ver, quando a Arca da Aliança foi retirada do povo de Israel pelos filisteus, houve uma crise, pessoas morreram, inclusive os filhos de Eli morreram, e quando eles vêm trazer a notícia de que o povo havia sido morto, que os filhos de Eli haviam sido mortos também, aí eles chegam e dizem, e a Arca da Aliança foi roubada, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, ali morre. Então, nós vemos a crise que estava formada. O que acontece logo em seguida? O povo começa a buscar a Deus para que houvesse uma mudança. Então, essa lição, sobretudo, ela traz de forma prática sobre a necessidade da oração em momentos decisivos. Nós estamos, muitas vezes, querendo perder, e nós não podemos perder, a característica de buscar a Deus em momentos que temos que fazer escolhas. Nós temos caminhos a ser tomados, nós temos que ter essa confiança no Senhor. E, às vezes, por vários motivos, nós desistimos de ter essa confiança ou de buscar na oração, ou alguns desistindo de buscar porque acham que Deus não vai responder, alguns desistindo de buscar porque tem medo que a resposta não seja a que ele quer receber, alguns desistindo de buscar simplesmente porque estão perdendo o hábito da oração para buscar a resposta do Senhor. Aí você pode perguntar como professor na sua sala de aula, você tem o hábito de perguntar para Deus quando vai tomar uma determinada decisão, pedir a orientação do Senhor?
esse ano de 2023, você já colocou alguma coisa diante da presença do Senhor, para que o Senhor possa direcionar? Então, se nós estamos no ano de avivamento, queridos, esteja você do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, ou fora do Brasil, e está vendo esse podcast, desafie a sua sala de aula a uma busca da presença de Deus, para que busque a direção de Deus diante daquilo que você vai colocar diante do Senhor. Então, lá no Getsemane, nós vemos, e segundo o pastor Sandro Fontoura, você pode até procurar o pastor Sandro Fontoura aí no YouTube, vai ver inúmeras pregações dele, é um pregador muito abençoado, e ele fala assim: irmãos, o que me chama a atenção é que a única vez que eu vejo em oração o Senhor Jesus pedir algo e não ser atendido foi no Getsemane, quando ele ora lá, pedindo que, se possível, passasse dele esse caso. Queridos, o livro tem muito mais subsídios, eu acho interessante, eu até me surpreendeu, pastor Linaldo, pastor Assis, é o preço desse livro, né? Eles são extremamente baratos, ele custa quase o preço de uma lição da Escola Bíblica Dominical. E mais uma coisa que me surpreendeu é que o pastor Linaldo disse que ele não fica com os valores dessa tiragem, mas ele abençoa a obra do Senhor. Então, queridos, Deus abençoe a todos, aplique de maneira prática os ensinos dessa lição na sua sala de aula, e eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente para fazer a diferença e que seja promovido um avivamento na sua classe de Escola Bíblica Dominical. Muito bem. A sinopse do tópico 2 diz que a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Foi isso que o pastor Elias destacou, tanto o Senhor Jesus viveu em oração, como ensinou também como devemos orar. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, tendo Jesus acabado de orar, um dos discípulos pediu a ele que ensinasse a eles a orarem, assim como João tinha ensinado os seus discípulos. E aí, Lucas registra, de uma forma mais resumida que Mateus, a oração do Pai Nosso, que é expandida no Evangelho segundo Mateus, orientando a todos nós como devemos ter uma vida de oração constante, quais são as partes principais, as coisas pelas quais deveríamos orar. E para ter essa vida de oração, ela é necessária para que nós possamos ter uma vida na unção do Espírito. E tanto a oração, como a constância na palavra e outros exercícios espirituais. Tópico 3, uma vida na unção do Espírito. Nosso pastor Linaldo nos trará mais uma vez esse comentário. Graças a Deus, por esse estudo, né? A palavra do nosso amado pastor Elias foi muito rica, né? De subsídios, para entendermos melhor essa parte da lição, Jesus, oração e seu ministério, né? Graças a Deus. E o terceiro tópico é uma vida na unção do Espírito, ou na unção do Espírito Santo, na verdade. Aí dizendo, como unção, referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, é necessário que a vida do crente, a vida do obreiro, seja ungida, seja debaixo da unção do Espírito Santo. Os desafios são muito grandes, não é? Para a gente vencer as lutas. Então, o primeiro subtópico é a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro aqui se refere ao pastor, ao evangelista, ao presbítero, ao diácono, não é? Qualquer pessoa que faz uma obra na casa do Senhor, um trabalho, uma atividade, as irmãs do ciclo de oração, na verdade, dirigente de departamento, são obreiros e obreiras. Então, o obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor, não é? Ele exerce a liderança administrativa. Olha, irmãos, eu sou pastor, pela graça de Deus, há um bom tempo, não é? Desde um bom tempo, ao longo desses anos, eu tenho visto como uma administração eclesiástica é complexa, é muito complexa. É diferente de se administrar uma empresa, se administrar um negócio qualquer aí fora, não é? Porque administrar uma escola, um comércio, etc. Por quê? Porque tem um lado espiritual.
Quando você administra, Deus me deu a graça de ser formado em pós-graduação em administração pública, em economia também. Então, administrar uma empresa, você pode administrar pelo lado racional. Pelo lado racional. Sabendo administrar de acordo com as normas, não é, da empresa, o estatuto da empresa, está tudo resolvido. Mas administrar uma igreja é muito difícil, porque além do lado humano, e é complexo, você sabe que onde há pessoas, há divergências, há dificuldades, visões diferentes, etc., não é? E o lado humano não é brincadeira, você administrar recursos humanos. Um obreiro, sobretudo os líderes, né? Tem uma responsabilidade muito grande, você tem muita habilidade da parte de Deus. Então, aqui diz que ele exerce a liderança administrativa. Aí você tem administração de pessoal, administração de material, patrimônio, de serviços diversos, mas o mais difícil na administração eclesiástica é a administração do lado espiritual da Igreja do Senhor, entende? Porque nesse lado espiritual, a igreja, os obreiros e todos os crentes fiéis vivem numa luta constante contra as forças dos ataques malignos. E aí, se o obreiro não tiver a unção do Espírito Santo, ele não consegue vencer. Ele é derrotado, irmãos. Ele é derrotado, viu? Então, primeiro exerce a liderança, depois exerce a atividade de ensino, não é? Atividade de ensino. Na igreja, uma das atividades primordiais é o ensino, a doutrina, o ensinamento aos crentes, tanto aos crentes antigos como aos novos convertidos, principalmente. O chamado curso de doutrina, umas igrejas chamam curso de instrução, não é? E, por fim, também aqui nós lembramos que há aqueles que se dedicam ao ministério da música, do louvor, entendeu? Em todas essas áreas, é preciso que haja unção de Deus. Um ensino sem unção, meus irmãos, é pura filosofia, é puro intelectualismo. Mas quando o ensino é ungido, ele se torna eficaz, produz efeito na vida das pessoas. Veja na música, por exemplo. Numa igreja que se não houver a unção do Espírito Santo no louvor, aí os cantores se exibem, se mostram a si mesmos, na verdade. Pregadores pregam por cachê, pregam por dinheiro, e é uma vida sem unção. E, normalmente, desse tipo de ministério sem unção, não há resultados que glorifiquem ao nome do Senhor, não é? Então, na liderança administrativa, no ensino, na pregação, no ministério da música, do louvor, etc., precisa da unção de Deus. E aqui nós destacamos que é muito fácil as atividades caírem na rotina, se tornarem meramente burocráticas ou formalistas, não é? Uma igreja formalista, entendeu, irmãos? Aí as coisas não têm o poder de Deus. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério, quando o Senhor salva vidas, na verdade, por meio da pregação ungida, quando os crentes mudam de atitude por causa do ensino dirigido pelo Espírito Santo, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado, eu diria ungido, na presença de Deus. For 1 Coríntios 14, 26. Então, Deus não precisa de artistas na sua casa. Não. Deus precisa de adoradores. Adoradores que cantem, que louvem, cheios da unção de Deus, cheios do Espírito Santo. Veja o exemplo de Davi. Davi era um jovem pastor de ovelhas, na verdade, e que Deus o chamou para, através do profeta Jessé, para substituir o desviado, endemoniado, assassino, o rei Saul. Não é? Ora, Davi nunca frequentou escola de música, não é, pastor Assis? Nunca frequentou escola de música. Certamente havia naquela época, não frequentou. Ele aprendeu, certamente, Deus abençoando, ele foi treinando. A Bíblia tem um versículo que diz
que ele fabricasse os seus instrumentos. Não sei se vocês viram isso. Há um momento que, em um trecho bíblico, eu não me lembro agora, que fabricava instrumentos como Davi. Mas o que me chama a atenção é que quando ele foi, primeiro, ele foi chamado pelo rei para estar lá, quando o rei estava endemoniado, né? Ele estava endemoniado. Então, o que acontecia? Quando Davi começava a tocar sua harpa, não sei se o Salmo 23 ou o Salmo 121, não sei, na verdade. O fato é que diz a Bíblia que o rei se sentia bem, sentia melhor. Ora, na corte devia ter muitos músicos famosos, importantes, na verdade, e que deviam tocar lá nas bandas, orquestra do rei, mas o demônio não se afastava. Mas quando o pequeno Davi tocava sua harpa, era diferente. Os acordes que saíam das cordas daquela pequena harpa de Davi, não é? Fazia o demônio estremecer e deixar o rei em paz. Lamentavelmente, Saul não deu lugar ao Espírito Santo, acabou morrendo de maneira trágica e desviado, na verdade. Então, o obreiro precisa entender isso. Entende? Tudo isso é dado por Deus, não é? O obreiro do Senhor não deve negligenciar. Eu digo aqui o pastor Elias já falou, não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus, conforme 1 Timóteo 4:7, entendeu, meu irmão? Então, o ministério ungido, ele precisa de oração, precisa de jejum, não é? De jejum. Jejum é aquela abstenção voluntária de alimentos, na verdade. Para que o jejum? Você vê lá em Neemias e outros livros, o jejum com humilhação é um reforço. O jejum é um reforço à oração diante de Deus. Deus se agrada, na verdade. A pessoa priva o seu corpo daquilo que é muito, muito prazeroso, que é o alimento, para se dedicar mais ao lado espiritual. O segundo tópico, o subtópico, né? A unção do Espírito na vida do crente. Havíamos no primeiro subtópico, na vida do obreiro. O obreiro. Eu já li em algum lugar, pastor Elias, pastor Assis, que a igreja não anda na frente do pastor. Não. Aquele comentador dizia, se o pastor andar a 80 km por hora, uma figura da velocidade do veículo, a igreja acompanha ele. Se andar a 50 km, a igreja só vai a 50 km. Se ele andar a 10 km, só vai a 10 km. Se o obreiro for do tipo devagar, quase parando, a igreja também não passa na frente dele de jeito nenhum, não é verdade? Agora, o Espírito Santo na vida do crente, do membro da igreja, do congregado, né? As diversas faixas etárias, idosos, jovens, adolescentes, crianças, não é? Precisam de ter a unção do Espírito Santo, irmão. Nós dizemos que viver uma vida à unção do Espírito Santo não é privilégio, apenas dos que têm vocação ministerial, pastores, evangelistas, pregadores, não, senhor, tá certo? A palavra de Deus nos diz que nós somos o sacerdócio real. Vós sois o sacerdócio real, a geração eleita, não é? O povo santo, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aí é todos. Todo crente, na verdade, é chamado para dar testemunho, entendeu? Então, precisa de unção de Deus. Precisa de unção de Deus. Mais precisamente, Deus chamou cada crente para comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Essa eu chamo de a chamada geral, né? Toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador é chamada para ser testemunha, não é? Ser-me-eis testemunha, Jesus disse lá em Atos 1 e 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é só os apóstolos, não, é todos, irmão. Todo crente é chamado para fazer essa obra. Agora,
existe a chamada específica, alguém que é chamado para a África, que é chamado para a Ásia, que é chamado para um lugar na América do Sul, que é chamado para a Europa, que é chamado para pregar para pessoas ricas, universidade, etc. Não é verdade? Então, somos sacerdotes, não é? Diante de Deus, tá certo? Para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Mateus 25:4 é a parábola das 10 virgens, né? Aí as 5 virgens loucas levaram azeite na lamparina, mas não levaram reserva. Enquanto que as virgens sábias, além de estar com a lamparina acesa, levavam reserva nas vasilhas, que chamava-se a motolia, não é verdade? Reserva. Então, o crente ungido, ele tem unção, ele tem reserva para enfrentar as lutas da vida, não é verdade? É dessa forma, com unção na vida do crente, do homem, da mulher, do jovem, da jovem, do adolescente, seremos testemunhas poderosas de Jesus, sob a unção do Espírito Santo, irmãos. Isso é muito importante, sabe? Você testemunha na família, na faculdade, no local de trabalho, não é? No comércio, em qualquer lugar que o crente for, ele precisa ser sal da terra e luz do mundo. O professor tem que sublinhar essas coisas para seus alunos, não é? E aqui terminamos, pastor Elias, esse terceiro tópico. Muito bem. Foi mais uma lição, graças a Deus, e onde nós aqui discorremos sobre o ministério vivado de Jesus. Na conclusão aqui, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério vivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Então, se Jesus precisou desta unção, nós precisamos também. Nós precisamos desse avivamento, e um avivamento que vem mediante o estudo da palavra, a oração, o jejum, a dedicação, a participação dos cultos na igreja, né? O crente avivado, ele não fica isolado, ele não fica desegrejado, ele participa, ele se envolve com a igreja, né? Ele está dentro do ministério. Então, vou fazer uma breve oração e peço ao nosso pastor para concluir com a impetração da bênção apostólica. Pai, nós te agradecemos por estes momentos de estudo bíblico. Te pedimos, ó Deus querido, que edifiques a vida de cada irmão, de cada irmã que assistir a este podcast e que possam, Deus querido, estudar, aprender, crescer, ensinar e vivenciar a tua palavra. Traz um grande avivamento sobre nossas vidas e sobre toda a tua igreja no Brasil. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. A bênção? Antes da bênção, eu quero reforçar o pedido do pastor Elias, que divulgou o nosso livro, né? Eu fico muito à vontade para divulgar o livro, porque o produto dele, aquilo que rende da venda dos livros, quando eu vendo os livros, na verdade, não fica para mim. Foi um voto que eu fiz a Deus, aplico na obra do Senhor, conforme Ele me orienta, Ele me dirige. Então, professor, se quer ir além do conteúdo da lição, a lição o comentarista tem que fazer apenas 4.000 caracteres por lição. Já o livro tem 160 páginas, para você ver que é bem maior, não é verdade? E aí tem mais subsídios, tá certo? Então, que Deus abençoe, que os irmãos possam adquirir o livro também. Mas vamos receber a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Foi uma boa aula, um bom ensino, com a unção do Senhor.